Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu vou estar disponibilizando essa apresentação para vocês sobre a vida de Jó. É um conteúdo, assim, muito útil, tá? Eu fiz uma análise da vida de Jó sob o olhar da psicologia. Não vou conseguir colocar em um vídeo só, então vou colocar vários vídeos com esse tema para vocês, tá? E vou dividir aí em uns 5, mais ou menos. E o último vídeo, eu espero que uns 5. E o último vídeo eu vou deixar o referencial bibliográfico para quem tiver interesse em consultar aí os dados, né, de onde foi que eu retirei e tudo mais, tá bom? O livro de Jó é um livro histórico, né? Por que que eu escolhi esse livro? Porque é um livro que eu já venho estudando há alguns anos e eu passei a ver com uma perspectiva diferente, com um olhar diferente esse livro, tá? Para quem não sabe, é um livro da Bíblia, né? Eu acho que a maioria deve conhecer, mas é um livro da Bíblia. E eu fiz análise desse livro com base na psicologia e também uma parte da psicologia que eu acho que a maioria das pessoas não conhecem, que é o mais tradicional que se fala de psicólogo é aquele psicólogo clínico, né? Que é o que faz o atendimento no consultório. E eu vou estar trazendo um outro olhar aqui também na psicologia, fazendo uma análise desse livro com base no olhar da psicologia, tá? Para quem não me conhece, eu sou Isabel Lima da Silveira, né? Sou formada em psicologia desde 2015 pela Universidade Católica de Brasília. Tenho algumas experiências aí na área de organizacional, capacitação de pessoas, gestão de estratégica, liderança e gerência. Também na área de pessoas com necessidades especiais. Em estudos também na área de prevenção ao uso de drogas e questão de palestras em prevenção ao suicídio e ao tráfico de pessoas, que eu não coloquei aqui, mas também, tá? Então, vamos lá. O que nós vamos falar nesses dias aqui? Nós vamos falar sobre o livro de Jó. Quem é Deus na história de Jó? Quem é Jó? Quem é o inimigo de Jó? O que aconteceu na história de Jó, na vida de Jó? A restituição de Jó e o que isso tem a ver conosco hoje, tá? Não necessariamente cada tema desse vai ser num vídeo, mas é mais ou menos esse aí o trajeto, desculpa, que nós vamos estar fazendo aqui nesses dias, tá bom? Bom, antes de começar, já vou dar um spoiler aqui, né? E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Como foi que a história de Jó mudou? Ficou muito, mas quem mudou no final foi o Senhor e o Senhor, né? Enquanto ele orava. Então ele passou a ter o dobro do que ele tinha. Só para adiantar sobre o que nós vamos, como é que foi que mudou, como é que terminou a história dele, né? Então é que mudou tudo. Então vamos lá. O livro de Jó, ele foi escrito há aproximadamente 2.800 anos. Na verdade, assim, não se sabe quem foi o autor do livro de Jó. Então, assim, há quem diga que foi Salomão, há quem diga que foi Moisés. Então, não se sabe exatamente quem foi que escreveu o livro de Jó. Mas, se nós formos considerar que foi Salomão, nós colocaríamos aí uns 800 anos antes de Cristo, né? Se nós formos considerar aí que foi Moisés, aproximadamente uns 4.000 anos antes de Cristo. Eu acredito que é isso, 4.000 anos antes de Cristo. Mas então eu coloquei o tempo mais próximo a nós, que é um tempo de 2.800 anos, para ficar mais perto, tá? Então, considerei aqui como se fosse escrito por Salomão, mas de fato eu não posso dizer quem foi que trouxe, quem foi que escreveu esse livro, né? Mas para ficar mais próximo a nós, eu coloquei um período de 2.800 anos. Esse foi um livro, na verdade, estudado pelas religiões cristãs, pelas religiões judaicas e pelo islamismo, né? O nosso foco aqui ele vai ser na religião cristã, especificamente na Bíblia protestante, tá? Então, assim, nas religiões cristãs, eu falo todas as religiões que estudam a Bíblia. Então, aí vem a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, várias religiões que estudam a Bíblia. Então, assim, olha a importância desse livro. Eu sei que há diferença, por exemplo, eu não estudei, né, a parte islâmica, mas, assim, eu sei que há uma diferença entre o texto deles, o livro deles e o texto que nós estudamos. Mas a curiosidade está aí também, é um livro estudado por outras religiões. Então, é um livro poético, né,
Então, quando algo é um livro poético, é um livro que passa uma mensagem, mas não necessariamente é aquela mensagem que nós estamos lendo. Então, cada palavra tem uma significação diferente. Ele fala de muitos animais, ele fala quem é Deus no livro de Jó. Nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Cada animal, ovelha, camelo, boi, jumentas. Não vou falar sobre isso, mas assim, a título de curiosidade, vou estar lançando aqui pra gente, para quem tiver interesse em estudar mais, pesquisar mais, tá? Então, só para adiantar, não tenho a pretensão de falar sobre tudo do livro de Jó, tá? É impossível, até porque eu também não sei, mas foi um conteúdo que eu comecei a estudar, comecei a entender, e eu acho que a título de pesquisa é bom para quem tem interesse aí de saber um pouquinho mais e até trazer também mais para nós também sobre esse assunto, tá? Os amigos de Jó, quem são os amigos de Jó? Cada palavra, cada pessoa num livro, ele tem um significado diferente, tá? Então, onde aconteceu tudo isso, né? Vamos aqui, nós temos aqui a região de Israel é mais ou menos aqui, a região de Terra de Uz é aqui hoje, onde nós temos aqui um pedacinho da Arábia Saudita e da Jordânia, tá? Nessa região aqui fica o Egito. Então, considerando hoje mais ou menos onde aconteceu, foi aqui um pedacinho da Jordânia com a Arábia Saudita, foi a terra de Uz, que era a terra onde Jó morava, tá? Era mais ou menos nessa região. Só para a gente contextualizar um pouco. Vamos lá. Como é que foi mais ou menos a história, o que aconteceu na história de Jó? Jó era um homem muito íntegro, muito correto, né? E aí teve uma conversa lá entre uma autoridade, que a Bíblia chama de Deus, e nós já vamos conversar sobre isso, tá? E um determinado inimigo. O inimigo. E o próprio Deus falou para o inimigo, falou, olha, você viu lá meu servo Jó? Ele é isso, ele é aquilo outro, e o inimigo, também, né? Ele tem tudo, como é que ele pode não ser diferente disso? Ele falou, então tá, faz o que você quiser, só não trisca na vida dele. Pode tocar em tudo que você quiser, mas na vida dele você não trisca. Bom, e aí tudo ao redor dele meio que se destruiu, né? E ele continuou sendo íntegro, continuou sendo correto. Veio um terceiro momento, que veio esse inimigo de novo conversar com o rei, com o próprio Deus, digamos, né? E o novamente virou para o Deus virou para ele e falou assim: vem cá, você viu lá meu servo Jó? Você quis que eu me levantasse contra ele, você fez tudo que você quis fazer contra ele, e ele continua sendo correto. E ele falou assim: mas vida por vida, cada um dá o que pode pela sua própria vida, né? Então, toca no corpo dele para ver se ele não vai te negar, né? Então, o que que acontece? Ele foi e aí o Deus deu uma autorização para ele triscar no corpo dele, ou seja, deixar ele doente. E aí aconteceu que Jó, da cabeça à planta dos pés, ele desenvolveu uma doença, e a partir daí, o que aconteceu foi que ele ficou um tempo separado das pessoas, teve, né, uma doença na pele e tudo mais, e aquela situação terrível. Ele perdeu os bens, perdeu os filhos, perdeu as pessoas que trabalhavam com ele. Por fim, ele desenvolveu uma doença muito séria, né? E o que acontece a partir daí? Ele veio receber uma visita de uns amigos dele, né? Uma visita de uns amigos dele, e a história ela se desenvolve, né? A maior parte do livro ela se desenvolve nessas conversas que ele teve com os amigos dele, né? Cada um fala, Jó responde, fala e responde, e no final tem uma resposta do próprio Deus para ele. Então, quando Deus fala com ele, seus amigos, eles agem, e por fim, Deus mudou a sorte de Jó, né? Vamos lá. Quem é Deus na história? Como eu falei para vocês, esse é um livro poético, né? Então, a palavra Deus, ele tem um significado, né? Então, assim, tem vários nomes que ele tem no livro de Jó. Tem Deus, Senhor, Todo-Poderoso e guarda, guarda dos homens. Se eu não estou enganada, acho que esse é outro termo que é usado. Sim, eu consegui identificar, acho que 4 ou 5 nomes aqui para Deus nessa história. Então, cada um tem um significado. Então,
provavelmente é possível que nós estejamos falando de grandes autoridades. Esse é um livro que ele tinha uma informação muito importante para ser passada, tá? Só que se fosse passado com um conhecimento comum, por exemplo, se nós estivéssemos falando de um rei, sei lá, por exemplo, se estivéssemos falando de Salomão, né? É um exemplo. Se ele colocasse isso, o rei de Israel, o rei Salomão, ele fez isso, e seu servo Jó, isso, e aí o que aconteceu foi essa história. Seria uma história que seria passada por um período, só que ela não teria ido por muito tempo. Né? Assim como a gente não sabe todos os conhecimentos e livros que foram passados aí, escritos por muitos reis e muitos príncipes, aí, olha, nós não sabemos. O que nós sabemos é que essa história ela precisava ser passada, o conteúdo desse livro ele precisava ser passado, então ele foi passado de uma forma para tirar essa resistência, né, que se tinha ao livro, ao texto. Então aquilo foi colocado de uma forma religiosa para que aquele conhecimento fosse passado para frente, fosse adiante, tá? Então nós temos aí Deus, que é uma figura de autoridade, provavelmente várias pessoas juntas, nós temos aí Deus, Senhor Todo-Poderoso e Guardião dos Homens. Lembro desses 4 nesse momento, mas assim, provavelmente várias autoridades juntas, né, nessa figura aí representando Deus, né, que é uma figura de autoridade, alguém responsável pela área de segurança. Nós vamos ver que esse livro inteiro é um livro sobre segurança pública, tá? É um livro sobre segurança pública. A figura de Deus, eu vou chamar aqui, né, ao longo da nossa conversa, eu vou chamar de rei como se fosse uma autoridade, mas lembre-se sempre, quando nós falamos de rei, nós estamos falando de várias autoridades aqui. Eu vou colocar rei, que é possível que fosse naquele contexto, eles estivessem se referindo a um rei, tá? Mas nós estamos falando aqui de várias autoridades juntas, tá? Então pode ser tanto, se fosse para o nosso contexto, nós poderíamos dizer assim, é o presidente, é um ministro supremo, é um ministro da Câmara do Congresso Nacional, um deputado, um senador do Congresso, poderia ser sei lá, alguém das Forças Armadas, uma autoridade das Forças Armadas, várias autoridades. Nós estamos nos referindo aqui a várias autoridades. Nós também poderíamos estar falando, como ele era juiz, nós poderíamos estar falando do contexto específico de Jó. Então, poderíamos estar falando de um tribunal acima de Jó. Então, nós temos, assim como nós temos aqui a primeira instância, a segunda instância, nós poderíamos estar falando aí de um Supremo Tribunal, tá? Vários juízes juntos que estavam ali conversando, lidando nessa história toda do Jó, nós poderíamos estar falando aqui de vários juízes juntos. Eu acho que bem provável que eram várias autoridades que não sejam todas iguais, que não fossem todas iguais, né, dos mesmos cargos. Eu acredito que provavelmente eram cargos distintos, mas também pode ser, né, do mesmo cargo. Né, todas do mesmo cargo, como o Supremo Tribunal daquela época, né, algo desse tipo. A figura, alguém que tem conhecimento que o investigador não tem, nós estamos falando aqui também de investigadores, o Jó, ele era um juiz, mas tudo que ele traz aqui nos mostra claramente que ele tinha um conhecimento também de alguma coisa de investigação. E o próprio Deus, o próprio rei, né, ele também tem um conhecimento que aquela pessoa que está num cargo abaixo do cargo dele, que nós falamos de um juiz ou de alguém de um cargo do Supremo, por exemplo, ele está num cargo, o cargo é o mesmo, né, digamos, de cargo, é cargo de juiz, mas um é Supremo, um é ministro, quando nós falamos dos tribunais, nós falamos de desembargadores, nós falamos dos outros juízes, né, mas assim, ele está numa posição, numa hierarquia diferente e tem um conhecimento que é maior, que é de quem alcançou aquele cargo, né? Então é alguém que outorga e delega poder e autoridade. Ele fala, você vai, você faz isso, você faz aquilo outro. É alguém, quando nós falamos de rei aqui, é de alguém que tem uma autoridade, que tem um poder, né? E aquele que está nos limites.
ele diz até onde o inimigo pode ir. Ele fala assim, daqui você não passa. Você pode ir até aqui, daqui você não passa. Nós estamos falando aqui, eu quando vou falando alguns trechos, tá? Eu coloquei, não coloquei os versículos inteiros, mas eu coloquei algumas referências para vocês verificarem, quem quiser, quem tem interesse, estudar mais e verificar mais, tá aí a referência, com base em que eu tirei essas afirmações, tá? Em alguns eu vou colocar os trechos completos, alguns textos eu vou colocar, vocês vão ver que os slides vão estar bem cheios, porque eu achei que era importante. Então, a gente vai vendo, e o que não tiver o versículo inteiro vai estar aí a referência para vocês pesquisarem, investigarem melhor, conhecerem melhor sobre isso, tá? Vamos lá. Quem é Jó? Homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Essa é a palavra do rei para Jó. Era alguém de muita confiança, sincero, reto, temente e que se desviava do mal. Tinha muito respeito com autoridades. Ele era juiz, investigador, ele era um príncipe, tá? E ele recebeu autoridade para investigação. Tudo que você vai lendo, assim, os textos dele, você vai vendo que o cargo e o que ele alcançou e até onde ele chegou, você vai vendo que ele tinha essas qualidades, essas características desses cargos, dessas funções, mas de fato ele era juiz, tá? Um pai de família, homem bem-sucedido financeiramente e socialmente, tá? Quando eu falo bem-sucedido, era bem-sucedido mesmo, porque quando ele perdeu os bens dele, ele perdeu muita coisa, tá? Então, ele era pai de 10 filhos, naquele contexto, ter filhos era uma coisa muito boa, era um sinal de que estava muito bem a sua vida, né? Que você tinha ali a bênção, digamos, a bênção de Deus, a bênção na sua casa. Então, ele tinha ali 7 filhos e 3 filhas. A título de curiosidade, a Bíblia não fala muito sobre os filhos de Jó, né? Então, assim, fala das filhas de Jó, não fala muito também, tá? Mas os nomes que são citados no livro de Jó é o nome do Jó, o nome dos 4 amigos de Jó e o nome das 3 filhas de Jó. O livro de Jó não cita o nome dos filhos de Jó, o livro de Jó não cita o nome dos irmãos de Jó, só fala que os irmãos de Jó vieram no final e deram presentes para ele, mas não cita o nome dos irmãos de Jó. O livro de Jó não cita o nome das autoridades, mas o livro de Jó cita o nome das 3 filhas. E naquele contexto isso não acontecia da mulher não receber herança, tá? As mulheres não costumavam receber herança naquela cultura, naquele contexto. E o que acontece é que, além de citar o nome das filhas de Jó, o livro fala que elas receberam herança junto com os irmãos delas. Ou seja, elas cada um tiveram uma parte da herança. Então, isso só pode me trazer que as filhas de Jó tiveram uma participação significativa na vida de Jó, né? Quando se fala lá de animais, como eu disse anteriormente, nós falamos ali no início do livro que ele tinha 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, se eu não me engano é exatamente essa numeração, acho que é de 1.000 mesmo. E eu sei que é 7, eu acho que é 1.000 e 3, eu acho que é 1.000 também camelos. Mas depois vocês podem conferir melhor, tá? Se salvo engano, no primeiro capítulo do livro. Então, assim, o que acontece? Isso provavelmente, segundo meus estudos, minhas pesquisas, eu acredito que as 7 ovelhas estavam se referindo, os 7.000 ovelhas estavam se referindo aos 7 filhos de Jó. Provavelmente 7 pessoas, 7 filhos vítimas de tráfico de pessoas, tá? A ovelha é um animal indefeso, é um animal visado pelo que tem, pelas coisas que tem, pelas coisas que oferece, né? Que precisa de cuidado, que precisa de estar ali de proteção, e é um animal indefeso. Então, assim, como nós falamos aqui de várias questões, eu acho que quando nós falamos aqui do número 7, eu acredito que eles estavam se referindo aos 7 filhos de Jó. Cada numeração tem um significado, não sei dizer todas, mas cada numeração tem um significado, cada animal tem um significado.
Então, para quem estuda aí essas questões, vai conseguir identificar provavelmente muita coisa nesse livro, né? E os 3 camelos, provavelmente, as 3 filhas de Jó. O que são camelos? Camelos são animais muito fortes, feitos para enfrentar desertos, né? Então, são animais fortes, rápidos, né? E que conseguem ficar muito tempo sem água, debaixo de escassez. E eles entram no deserto, eles passam no deserto. Por exemplo, não tem como comparar um cavalo, por exemplo, com um camelo. Então, nós estamos falando aqui de 3.000 camelos. Então, 3, provavelmente, o número das filhas dele, talvez seja por isso que elas entraram no livro dele. Elas eram provavelmente investigadoras, foi o que eu cheguei à conclusão, e que aguentaram muita coisa para que o pai delas e os irmãos e todos conseguissem sobreviver à circunstância do que eles viveram, né? Então, 3, isso, na minha concepção, talvez justificaria delas terem recebido herança e terem os nomes delas, Késia, Gemima e Queren-Apuque. São as 3 filhas de que Jó teve, né? Então, isso provavelmente justificaria o fato do nome delas estarem no livro de Jó e delas terem recebido também herança junto com os irmãos delas. Bom, Jó também era dono de muitos bens, né? Fazenda, terra, animais, muitos animais. Quando ele perdeu muita coisa, bens de finanças, tá? Bom, quem é o inimigo? Essa é uma pergunta que eu também preciso de resposta, tá? Não sei te dizer ainda quem é o inimigo, eu sei que o inimigo de Jó é o mesmo inimigo do rei. É uma pessoa que está lá diante do rei, alguém que aparece lá com certa frequência. E a título de curiosidade, assim, o palco estava montado para o ataque contra Jó. Ele só precisou da autorização do rei, né? Então, quando o rei autorizou, imediatamente ele atacou e ele quase que destruiu a vida de Jó. Ou seja, já estava tudo pronto contra a vida de Jó. Esse era um inimigo de Jó. E também inimigo do rei, né? Porque se ele estava presente diante do rei, ele era inimigo também do rei, né? E aí tem uma conversa do rei com um inimigo que aparecia por lá de vez em quando. Viste lá meu servo Jó, né? Viste lá meu servo Jó. O que acontece? Não foi o inimigo que provocou o rei, foi o próprio rei que provocou o inimigo. Por que o rei faria uma maldade dessa com Jó? Aquele, como eu falei para vocês, era um palco que já estava montado. O rei acompanhando a história daquele inimigo. O rei já sabia quem era o inimigo. O rei já sabia o que ele planejava contra Jó. Jó teria que enfrentar aquele inimigo. O que o rei fez? Definiu o momento em que Jó enfrentaria aquele inimigo dele. Ele definiu, ele provocou o inimigo e falou: você viu lá o meu servo Jó? E o mais, ele provocou para que ele usasse o máximo que ele podia, para Jó guerrear uma vez, para não ficar o resto da vida dele sofrendo, defensivas, e a vida toda lutando, sem conseguir sair daquela situação. Então ele provocou para que ele usasse o máximo que ele podia. E ele fez. Ele usou tudo que ele pôde para destruir a vida de Jó, ele usou. E ele não passou a vida dele inteira lutando contra aquele inimigo. Ele teve perdas muito grandes, passou por muito sofrimento, mas depois dali a vida dele, a sorte dele mudou, a história dele mudou, né? Então ele teve esse inimigo, ele teve autorização do rei para ser atacado, para atacar Jó, para atacar Jó, e o rei não autoriza um desafio desse para todas as pessoas, né? Apenas para os tipos de Jó. Mas assim, todos nós temos os nossos inimigos. Presta atenção, Jó era um juiz. E o rei, ele era juiz e príncipe. O rei, provavelmente naquele contexto, os juízes também, ele exercia essa função o rei exercia essa função de juízes junto, né?
buscar as coisas que não se conseguia resolver, outros juízes, né, outras situações, levavam para o juiz, para o rei resolver, para o rei julgar. Então, que acontece? Era inimigo do rei e inimigo de Jó. Jó teve que enfrentar seu inimigo. E todos nós, em algum momento, vamos enfrentar os nossos inimigos. Vamos enfrentar as nossas batalhas, né? E o que acontece? O rei, ele não autorizou isso para outros. Ele não ia permitir que ele ficasse desmoralizado e desqualificado diante do inimigo. Dizer, perdi. Então, ele sabe o limite de cada um. Então, ele sabe o quanto que Jó daria para enfrentar da luta dele, da batalha dele, do inimigo dele. Então, ele autorizou isso na vida de Jó. Mas a gente não vê muitas outras pessoas enfrentando as mesmas batalhas que Jó enfrentou, né? Então, depois disso, começou-se aí uma verdadeira guerra contra a história de Jó. E nós vamos estar vendo isso aí no próximo vídeo, tá? Vamos acompanhando aí. Se inscreva no canal quem não é inscrito, compartilhe com outras pessoas. Eu sei que é um assunto que às vezes as pessoas não querem como é que se diz, mostrar seu rosto, né? Mas assim, quem quiser, compartilhe com outras pessoas que estão precisando ouvir. Eu sei que tem muita gente que precisa ouvir esse tema, é um assunto muito importante. Nunca vi em outro lugar, tá? Eu nunca vi esse tema em outro lugar, sobre o assunto que nós vamos falar aqui. Então, vamos acompanhando, vamos passando para frente aí, para que outras pessoas também tenham a oportunidade de assistir, tá bom? Beijo grande e até o próximo vídeo. O referencial bibliográfico, só para lembrar, vai estar no último vídeo de todos, tá? Beijo, tudo de bom.